Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. E no programa de hoje você vai ver como está a situação do milho na União Europeia. Você vai ver também como andam as exportações brasileiras de carnes. Vamos comentar sobre fertilizantes, importações de fertilizantes e também sobre os mercados do milho e da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a colheita de milho lá na União Europeia. A colheita de milho, lá naquele bloco, União Europeia, já é a menor desde o ano de 2018, quando a temporada também foi severamente afetada por uma seca generalizada. E de acordo com o artigo do Dr. Olaf Zink, ele é do portal especializado alemão AgraHeart, ele disse que é catastrófica a situação do cereal nos principais países produtores do bloco econômico. A importação de milho pode ser maior do que nunca e os preços dos grãos estão subindo acentuadamente. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, reduziu drasticamente a sua previsão de produção do cereal pela segunda vez, para apenas 59,3 milhões de toneladas, bem abaixo dos 65,8 milhões de toneladas previstos há um mês, ou seja, um corte de 10%. Essa pode ser a menor colheita em 7 anos, uma vez que o milho europeu não sobreviveu a várias ondas de calor, no que se projeta ser a pior seca na Europa dos últimos anos. A Comissão Europeia justifica que a correção em suas previsões refletiu principalmente quebras de rendimento na Romênia, França, Bulgária e Hungria, que são os maiores produtores de milho da União Europeia e exportam uma parte significativa da sua produção para outros países do bloco. O órgão executivo da União Europeia estima atualmente a colheita de milho para a França em 11,7 milhões de toneladas, baixando nada mais, nada menos que 34% dos 15,7 milhões de toneladas do ano passado. Já para a Romênia, a projeção da Comissão Europeia ficou em 11,6 milhões contra 15,2 milhões de toneladas da estimativa anterior. Polônia, Alemanha, Itália e Espanha também houve fortes correções para baixo nas expectativas de colheita. E agora vamos comentar sobre as exportações brasileiras de carnes. Depois de apresentarem alguma desaceleração, em si certa apreensão, na terceira semana do mês, as exportações brasileiras de carnes in natura se compuseram, fechando o mês de agosto com resultados não só positivos, mas também significativos, tanto no volume embarcado quanto na receita cambial auferida em valores relativos. E quem apresentou o melhor desempenho foi a carne suína, cujo volume embarcado aumentou mais de 30% em relação a agosto de 2021. Mais do que isso, voltou a superar a marca das 100 mil toneladas, volume alcançado apenas uma vez anteriormente e registrado 12 meses atrás, em setembro do ano passado. O segundo melhor desempenho no mês foi o da carne de frango. O seu volume registrou aumento anual de 13,6%, ficando próximo das 400 mil toneladas. E como o preço médio alcançado, mesmo retrocedendo em comparação ao mês anterior, registrou aumento anual de 18,5%. A receita cambial do produto apresentou incremento próximo de 35%, embora com evolução mais moderada, o aumento de quase 12% no volume embarcado e de aproximadamente 8% no preço médio. A carne bovina é a que permanece como a principal, contribuindo para o setor exportador de carnes,
A sua receita cambial no mês aumentou pouco mais de 20%, mas superou as receitas somadas das carnes de frango e suína, respondendo por mais de 53% da receita cambial total do mês. E agora vamos comentar sobre problemas na produção de leite. 40 quilos a menos. Problemas de fertilidade e redução na produção de leite. Esses são alguns dos nefastos efeitos causados pelos vermes à pecuária leiteira. Esses microscópicos inimigos afetam a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Esses endoparasitas causam prejuízos de mais de 8 bilhões de reais por ano, segundo estudos recentes. Isso porque estima a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, a perda de peso deixa as fêmeas debilitadas, o que se torna a porta de entrada para doenças, como, por exemplo, infecções pulmonares. Segundo especialistas, igualmente preocupante é o fato de que vacas com verminoses podem desenvolver problemas reprodutivos em razão das condições corporais deficientes. Em um cenário desse, muitas fêmeas deixam de entrar no cio no momento esperado e sem a prenhez não há crias e, portanto, há prejuízo na produção de leite. É um perigoso efeito em cascata. A ciência encontrou na eprinomectina um eficiente recurso para manejo das verminoses. O uso dessa molécula resolve o problema dos vermes intestinos, os vermes intestinos de forma ágil. Este controle parasitário contribuiu para um melhor aproveitamento dos animais, para a produtividade e podendo eleição de leite em até 2 litros por dia, de acordo com pesquisas, contribuindo para a maior rentabilidade das propriedades rurais. E agora Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu vou trazer um pouco do cenário do mercado de reposição. Bom, com o período de entre-safra, o capim seco, os vendedores estão precisando vender o seu gado, o custo da alimentação ainda segue elevado, o que está forçando esses vendedores a entregar seus animais. Já pelo lado da ponta compradora, o preço das cotações do boi gordo em queda também tem tirado atratividade nesse mercado. Ao longo do mês de agosto, a gente viu uma queda de 5,1% nas categorias de machos e fêmeas em todas as categorias. Já comparado com o ano anterior, ao longo dos últimos 12 meses, a queda foi de 9,5%. Quem puxou mais essa queda no mercado de reposição foram as fêmeas ao longo dos últimos 12 meses, com uma queda de 10,6% na comparação em todos os estados. Já os machos apresentaram uma queda de 8,4%. A gente está vivendo agora o período de transição do ciclo pecuário, o que reforça as quedas nesse mercado e o que torna também atrativo para quem deseja investir na criação ao longo prazo. Então, se torna atrativo o investimento em fêmeas mais jovens agora para esse período. Para os próximos dias, esse cenário deve seguir com as cotações do boi gordo ainda em baixa, o período de entre-safra sem alimento disponível, o que vai manter esse cenário. Gostaria de convidar todos também para o evento da Scott Consultoria, que ocorrerá no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. Ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Garanta já seu ingresso, lembrando da virada de lote que ocorrerá sexta-feira, dia 9 de setembro. Então, garanta a preços mais baixos. Obrigado e até a próxima. E agora você vai conhecer algumas características importantes da cultura do sorgo. O sorgo ele tem sido uma boa opção para a produção de grãos nas situações em que a falta de água oferece maiores riscos para outras culturas, como o milho, por exemplo. A planta de sorgo, durante o estresse hídrico, ela paralisa o seu crescimento e volta a crescer quando a chuva retorna, suportando veranicos de até 20 dias com pouco comprometimento da produção,
pelo menos é o que explica o pesquisador da Embrapa, Cícero Menezes. Em termos mercadológicos, o cultivo do sorgo granífero, em sucessão às culturas de verão, principalmente a soja, tem contribuído para a oferta sustentável de grãos de baixo custo para a indústria de rações. E segundo a Embrapa, atualmente em toda a região produtora de grãos de sorgo no Brasil Central, o produto mostra boa liquidez para o agricultor e preços competitivos para a indústria, que cada vez mais procura alternativas para compor suas rações com qualidade e menor custo. E para discutir o cenário e as perspectivas do sorgo, será realizado o painel Mercado e Potencialidades da Utilização do Sorgo Grão durante o 33º Congresso Nacional de Milho e Sorgo. O 33º Congresso Nacional de Milho e Sorgo, ele será realizado de 12 a 15 de setembro em formato híbrido, sendo online para os inscritos e presencial para convidados. E vai acontecer na cidade de Sete Lagoas, que é localizada na região central de Minas Gerais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre fertilizantes, importação de fertilizantes e também sobre os mercados de milho e também da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Monkeypox. Vamos nos cuidar para ela não se espalhar. A Monkeypox é transmitida de pessoa para pessoa, através do contato com gente infectada ou materiais e objetos contaminados. Por isso, todo cuidado é pouco e toda prevenção é necessária. E muita atenção aos sintomas. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. Estado de Goiás. Eu tava pensando em abrir uma padaria aqui na cidade. Você acha que tem mercado? Oh, se tem. É que eu não entendo muito de negócio. Você acha que tem um jeito de aprender rápido? Oh, se tem. E como aprender aqui? Ué, vai ali no Sebrae. Tem Sebrae na nossa cidade? Oh, se tem. Em Goiás, onde tem empreendedor, tem Sebrae pertinho. Ou se tem. É só acessar o QR Code na tela para ver. Sebrae Goiás, a força do empreendedor brasileiro. Xododói, xododói, eu já aprendi. Vacina só faz bem pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia, sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Tudo o que você precisa para a sua beleza.
conquistar uma saúde de ouro e aprender que o mais importante é você. Domingo, 7h30 da manhã. Sempre bem. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre fertilizantes. Vamos falar sobre importação de fertilizantes. As importações de fertilizantes, elas desaceleraram no mês de agosto, mas no acumulado do ano ainda representam um volume recorde. Chama atenção o aumento de 15% no preço da ureia só nas 2 últimas semanas. O Brasil importou 3,4 milhões de toneladas de fertilizantes em agosto. O volume é quase 20% menor quando comparado com o mês de julho, que foi de 4,3 milhões de toneladas. Mas, no acumulado do ano, as importações de fertilizantes ainda representam um recorde. De janeiro a agosto, o volume foi de 27 milhões de toneladas contra 25 milhões no mesmo período de 2021, um acréscimo de quase 11% em relação a preços. O fosfato monoamônico, conhecido como MAP, ele apresentou um recuo de $90 por tonelada, recuo de 11% o cloreto de potássio, também uma queda de 9%, mas a ureia subiu $100 a tonelada, aumento de 15%, isso só nas 2 últimas semanas de agosto. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é agrônomo, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado da soja, o que esperar para o próximo ano. Cristiano Palavro, mais uma vez, bom dia pela sua presença aqui no nosso programa. E tá aí, né, o mercado de grãos, com essa seca que está tendo na China, um pedaço dos Estados Unidos, União Europeia, isso a gente já vem também falando há muito tempo. O dólar lá em cima, lá embaixo, e fica... O mercadão está meio estranho, tá? Como sempre, né, Antônio? Como sempre. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite novamente para estar aqui com vocês. Antônio, existe uma grande preocupação com a soja quando a gente fala para 2023. Isso se dá pelo fato de, apesar dos problemas climáticos que você citou em importantes partes aí do hemisfério norte, esses problemas estão afetando regiões produtoras, principalmente de milho. Então, de certa forma, essa perda de oferta, somada a uma demanda que ainda é consistente pelo cereal, traz uma sustentação para o mercado a médio prazo. Quando a gente olha para a soja, a situação é um pouco diferente. Nós temos uma safra já caminhando para a sua reta final de definição nos Estados Unidos e, apesar de chuvas que a gente pode classificar como satisfatórias, não foram boas, os americanos vão colher mais de 124 milhões de toneladas de soja e isso é um número bastante importante de oferta que vai chegar no mercado já nos próximos meses. Estamos a poucos dias do começo da safra aqui no Brasil. E, se não tivermos um problema climático, algo que até acho que não acontecerá, a gente tem tudo para ter um novo problema devido ao Laninha, mas tratando aí de um cenário de não termos um problema climático, o Brasil sozinho vai colocar 150 milhões de toneladas no mercado, a Argentina tem potencial para 50 milhões e o Paraguai mais 11 milhões de toneladas. Dito isso, Antônio, por mais que a demanda tenha uma perspectiva de crescimento para 2023, capitaneada pela China, como sempre, a oferta vai superar a demanda. Isso quer dizer o quê? Teremos estoques de soja no mundo maiores do que tivemos na safra passada, inclusive recuperando todas as perdas produtivas que tivemos no ano passado. Dito isso, acho que fica claro a pressão baixista que o mercado deve sofrer com a entrada de todas essas safras normais. Sem falar no componente dólar, né, Antônio, que é um componente talvez que mais oscila, né, aqui no nosso mercado interno. Ainda estamos numa reta final de eleição e isso traz uma volatilidade maior para o câmbio, mas os indicadores do Brasil mostram hoje que o valor do dólar frente ao real brasileiro ele deveria estar mais baixo do que está hoje. Então, com mais oferta de soja, uma demanda um pouco comedida e um dólar mais fraco,
essa é a grande preocupação para a ponta produtora. E torcer muito para que essas condições climáticas brasileiras, que a partir de meio de setembro, começo de outubro, sejam assim boas, porque nós não podemos também ter nenhum deslize, né? Apesar de ter uma safra basicamente, vamos dizer, nos principais países, safra cheia. Porém, nós ainda vamos depender do Brasil, né? Que vai ser assim como é que a gente poderia dizer? O balanço, né? O outro prato da balança, né? Sem dúvida, somos o maior produtor, né? Se o Brasil tem uma safra normal, realmente a gente tem uma perspectiva de uma oferta bem maior de soja para o próximo ano. Então, essa é a preocupação. Eu falo em preocupação porque os produtores estão assumindo os maiores custos de produção que já tivemos na história. O nível de vendas antecipado está muito aquém da média normal para o período, então há grandes preocupações. Eu sei que os preços hoje ofertados para 2023 não são dos mais interessantes, mas melhor ter os 154, 153 que está oscilando aqui na média Goiás hoje, pelo menos para parte de sua produção, do que ter valores muito menores quando chegarmos lá no período de colheita e o produtor ser forçado, muitas vezes, a colocar essa soja no mercado por um preço menor. Então, é a hora de colocar a cabeça no lugar ali, na hora de montar a estratégia, pensar nas margens, que é o que mais importa nesse momento, e também, volto a dizer, daquilo que a gente já tem repetido e está até se tornando repetitivo aqui no programa, mas ao travar uma soja para 2023, isso não quer dizer que o produtor já vai sair do mercado daquele volume. Existem opções que podem deixá-lo ainda participar de uma eventual alta que possa chegar, por exemplo, se um problema de safra se confirmar. E esse problema de safra, pessoal, ele é bem possível porque a gente tem um cenário de laninha pelo terceiro ano consecutivo, algo que é bastante raro. Pois é. Cristiano, assim, eu vou te fazer essa pergunta, não está muito no roteiro, mas hoje o hectare de soja aqui na região centro-oeste, posso falar que está girando na faixa de R$ 6.000 a R$ 6.800 o custo de produção de um hectare? Isso varia bastante, Antônio. Eu gosto de colocar sempre mais o custo direto, né, o custo dos insumos, que vão girar aí na faixa de R$ 5.000 a R$ 5.500 por hectare. Né? E aí todos os outros custos operacionais e tal, isso vai sendo agregado. Então o produtor vai ter que produzir bem esse ano para ter uma margem que certamente vai ser menor que das últimas duas safras. Basicamente, nessas duas últimas safras, nós saímos aí da faixa de 3 e pouquinho, né? Quer dizer, nós não vamos dizer que dobramos o custo de produção, mas deu, como diz um amigo meu, uma rabiada. Chegou quase lá perto, né? Sim, segundo dados da Conab, por exemplo, são 88% de aumento de custos diretos de um ano para o outro, do ano passado para esse. Quer dizer, quase o dobro. 88% de aumento, 80% de aumento, meu Deus do céu, já é coisa assustadora. Então, o mínimo de erro que nós tivermos, principalmente em condições climáticas, mas tudo leva a crer que esse terceiro ano de laninha que nós vamos ter, parece que vai ser confirmado. E se for confirmado, vai ser bom. Bom para quem está no centro e no norte do país. Porque quem está lá para baixo vai ser um problemão sério. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, eu estava lendo aí, parece que a União Europeia vai ter uma série de problemas com milho e outras culturas também, né? Sim. Hoje, para termos ideia em termos de números, a perspectiva inicial da União Europeia era de uma produção de 72 milhões de toneladas, aí nas melhores expectativas. Isso já vem caindo e hoje o próprio Departamento Americano de Agricultura, o USDA, já fala em 60 milhões de toneladas. Que é muita coisa. Quando a gente olha os números internos das consultorias privadas lá dentro da Europa, já falam aí até em 52, 53 milhões. A União Europeia é um grande produtor de milho, porém é um consumidor mais relevante. Então, ele sempre figura na lista dos principais importadores. Com essa perda de produção, vão ter que importar mais. Quem tem um superávit produtivo para ofertar esse milho hoje, o Brasil é um deles. Então, nós devemos ter exportações bastante aquecidas, como vimos em agosto, por exemplo. O Brasil embarcou 7,4 milhões de toneladas de milho. Foi o recorde mensal de embarques de milho aqui no nosso país. Agora, tudo isso que nós conversamos, está tudo bonito, teoricamente está perfeito, a previsão é mais ou menos essa que nós acabamos de conversar agora. Mas tem esse mas, que seria interessante, você que vai plantar milho, que vai plantar soja, você que é pecuarista, que precisa de boi, que precisa de comida para dar para o seu boi, seria interessante você também começar a se preocupar agora em travar
o seu produto. Ou seja, mais uma vez, como você falou, já está chato de falar, trava o seu boi, trava a sua soja, trava o seu milho, porque a gente não sabe o que poderá acontecer. A volatilidade existe, a seca está presente em muitas regiões produtivas do mundo. Nós estamos com esse problema na guerra também, que infelizmente não acabou e ninguém sabe quando vai acabar e se vai piorar ou se não vai piorar. Portanto, o melhor caminho é o seguinte: é melhor você ganhar um pouquinho menos numa saca de soja, de milho ou no boi, mas ter ele travado ali na frente do que você se arriscar no mercado. Sem dúvida. Você imaginar que o seu adversário tem uma carta maior que a sua, debaixo da manga, pode até ser que ele tenha, mas pode ser que não tenha também. Se ele tiver, ele ganha de você. Se não tiver, você ganha dele. E é uma dúvida que a gente não pode dormir com ela, né, Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pegar aí o exemplo, viemos falando isso ao longo dos últimos programas, das últimas semanas. Quantos reais a arroba do boi gordo já caiu nessas últimas 3 a 4 semanas? E a tendência... segue de pressão negativa, né? Segue de pressão negativa. Quem travou lá atrás está bem mais tranquilo, sem dúvida. Tá, vamos dizer basicamente sossegado, porque o preço também do animal de reposição caiu muito. Muito. Né? Então, é uma situação delicada, o mercado é volátil e cada dia que passa, os custos aumentam, as margens diminuem e a gente, então, tem que se garantir. E se você quiser saber mais sobre travamento do seu produto, ligue para o pessoal lá da Pátria Agronegócio, o telefone é o 995749280 ou 99109-5382 ou entra no site www.patria.agri.br. É aquele negócio, né? Vale mais você gastar hoje uma quantidade, eu diria até irrisória pelo valor de uma saca de soja, que é irrisório, se você parar para pensar. Mas os custos já estão absurdamente grandes. Tudo bem, mas eu acho que na altura do campeonato, eu acho que morrer por pouca coisa é bobagem, né? A gente vai fazer um investimento numa opção dessa, no caso da soja, um custo aí de R$5. Uma soja de 145, 150, é claro que é um valor significativo, mas muda pouco no seu negócio. Agora, você vender uma soja de 150 ou de 120, aí a coisa já começa a apertar. Que seja 130, né? Exatamente. Quer dizer, ou o contrário, né? Travar uma soja de 150, chegar lá na colheita está 180, você não participar dessa alta. Então, realmente o custo da opção parece alto no começo, mas depois que o resultado se dá, a gente vê que vale a pena. Né? Porque nós temos aí várias pessoas, vários entendedores de mercado, pessoas que estão no dia a dia, em mercado internacional, e como nós já dissemos aqui no programa, que a situação da União Europeia, ou melhor, da Europa em geral, que são grandes produtores principalmente de milho, a situação é catastrófica. E não se pode, por exemplo, só ter milho. O milho e a soja é que compõem a base da alimentação de basicamente quase tudo, né, André? Sim, sim. Principalmente aí rações, né? A gente está falando de soja e milho, né? Você pega na China hoje, 60% da soja, do farelo lá, é consumido pela cadeia de suinicultura. Então, assim, são grandes consumidores, são os mercados que se abastecem aí do nosso grão, né? Bom, Cristiano Palavro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Essa conversa é uma conversa que a gente tem que passar e ela é muito importante para você que está nos acompanhando. Muito obrigado e até o próximo. Até a próxima. Obrigado pelo convite. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.